Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor João Neto e hoje falaremos um pouco sobre o sistema complemento. O sistema complemento ele é um conjunto de proteínas que tem uma função biológica muito importante. Só que antes de falar um pouco da sua função, vamos falar um pouco sobre o porquê do nome sistema complemento. Então, há muitos anos atrás, durante alguns experimentos, um certo cientista ele observou que quando ele colocava soro presente em contato com bactérias e aquecia esse soro, os anticorpos que estavam presentes no soro, que atuavam contra essas bactérias, eles não tinham uma função tão eficiente. Quando ele não aquecia, esses anticorpos conseguiam se ligar a essas bactérias e conseguiam destruir essas bactérias. Então ele acreditava que havia alguma coisa no soro que complementava a ação dos anticorpos. Daí ele recebeu o nome de sistema complemento. O sistema complemento ele é um conjunto de proteínas plasmáticas, mais de 30 proteínas plasmáticas que são sintetizadas principalmente pelo fígado, são ativados por meio de uma cascata, de uma reação em cascata, ou seja, cada componente que ele é ativado, ele é capaz de ativar um componente seguinte, ativando dessa forma uma reação que pode se amplificar, e ele é ativado na presença de patógenos. Então, esses componentes que atuam no sistema complemento são chamados de precursores homogêneos. Da mesma forma que há precursores quando a gente vê, por exemplo, vocês podem lembrar em bioquímica, quando vocês falam, por exemplo, de uma enzima que está inativa e que precisa ser clivada para se tornar ativa. Então, o sistema complemento, volto a falar, ele é um conjunto de proteínas plasmáticas que trabalham para atuar, para opsonizar micro-organismos, promover dessa forma a marcação para que eles sejam destruídos e que tenham uma ação efetiva do sistema imune. O sistema complemento ele recebe uma denominação em cada componente com a letra C. Então a letra C ele é seguida de um número que vai de C1 até C9. A gente tem também, no caso na via alternativa de ativação, os componentes são seguidos pela letra B, D e P. E uma coisa interessante é que à medida que vai ocorrendo a ativação, lembre-se que eu falei que um componente atua quebrando, clivando o componente seguinte, fragmentos são gerados nessa clivagem, sendo que os fragmentos são gerados dois fragmentos. Um fragmento maior, que recebe a letra A minúsculo, um fragmento maior, que recebe a letra B minúsculo, e um fragmento menor, que recebe a letra A minúsculo. Então, por exemplo, quando eu quebro o C4, eu tenho o C4A e o C4B. Então, essa exceção ela acontece com o C2, porque o C2, o componente maior é o C2A e o menor é o C2B. Então, como eu falei anteriormente, elas são proteínas, um grande número, numerosas proteínas, são sensíveis ao aquecimento e estão presentes no soro na forma inativa, no soro de indivíduos normais na forma inativa. Ele começa a sua síntese no primeiro trimestre da vida fetal, na sua grande maioria são produzidos pelo fígado, e há especialmente 3 maneiras pelo qual se pode ocorrer essa ativação do sistema complemento, por 3 vias distintas. Uma via que é chamada de via clássica, é uma via que é dependente de anticorpos. Esses anticorpos eles têm que estar ligados na superfície de um determinado patógeno. Eu tenho uma outra via que é chamada de via alternativa, que foi descoberta mais tarde, porém, filogeneticamente ela é mais antiga do que a via clássica. E eu tenho uma outra via que é chamada de via da lectina. Essa via da lectina ela recebe esse nome por causa de alguns componentes que podem potencialmente ativá-la, como, por exemplo, a lectina ligadora de mannose e também outros que a gente vai falar um pouco mais à frente de forma mais profundamente. Então, essa lectina ligadora de mannose ela é um membro da família da colectina e a gente vai comentar um pouco mais sobre ela um pouco mais à frente. Quando a gente olha para o sistema complemento, a gente consegue então distinguir 3 vias, como eu falei para vocês, que são vias de ativação. Essas vias de ativação
elas são a via clássica, a via da lectina e elas são ela é a via alternativa. A via clássica ela é uma via que tem como componentes importantes a relação antígeno-anticorpo. A via da lectina, eu tenho uma ligação da lectina na superfície de patógenos, e a via alternativa é uma via que depende do componente C3 e é ativada na superfície de patógenos. As três vias levam à ativação, podem levar à ativação do sistema complemento, que tem, entre outras funções, o recrutamento das células inflamatórias e imunocompetentes, a opsonização dos patógenos e a morte desses patógenos. Quando a gente vê as vias gerais do sistema complemento, nos gera um certo medo, porque é uma via um tanto quanto grande, formada, na verdade, por um grande número de letras, o que para uns pode parecer até uma sopa de letrinhas. Só que vocês vão entender, vocês vão compreender que isso aqui é uma via que segue uma certa lógica e que é fácil de entender quando você avalia, quando você estuda essas vias de forma separada. Então a gente tem aqui a via clássica, a gente tem a via da lectina e a via alternativa, que tem como ponto final a geração de um componente chamado de MAC, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, qual a função do sistema complemento? Por que eu estudo o sistema complemento? Para que serve o sistema complemento? O sistema complemento ele tem como função promover a lise de patógenos. Então, ele pode promover diretamente a degradação de um patógeno ou de uma célula-alvo. Ela serve para fazer a opsonização, ou seja, a marcação daquele componente que tem que ser destruído, tem que ser retido. Eu tenho a ativação da resposta inflamatória por meio dos seus mediadores, que a gente também vai comentar, e eu tenho um papel importante na chamada depuração de imunocomplexos. Então, os imunocomplexos, eles devem ser retirados, eles têm que ser retirados da circulação, para que em grande número não se depositem em alguns tecidos e possam causar doenças. Ok? Então, a via clássica, a via da lectina e a via alternativa, ela tem como função primária a geração da convertase de C3. Então, eu tenho os componentes aqui da via clássica, o C1Q, C1R e C1S, C4 e C2. Eu tenho da via da lectina as lectinas ligadoras de mannose, as ficolinas, MASP, C4 e C2. E eu tenho uma via alternativa, o C3, o fator B e o fator D. Na via da lectina, a gente tem aqui a lectina ligadora de mannose, ela liga-se à mannose na superfície do patógeno. Não só a mannose é capaz de se ligar, de ser alvo dessa ligação na superfície, mas outros componentes podem ser alvo também do reconhecimento. Então, o papel da ativação dessas três vias é gerar a convertase de C3. Essa convertase de C3 ela vai clivar o componente C3 por vias distintas, utilizando convertases distintas e que levam a todos aqueles resultados que nós falamos no slide. Então, a via da lectina, eu tenho uma ativação por meio da lectina ligadora de mannose, que é um das proteínas mais importantes, mas temos também outros componentes que participam dessa via, como, por exemplo, as proteínas SPA e SPD, que são surfactantes pulmonares, né? Surfactante pulmonar A e surfactante pulmonar D. Então, dessa forma, a gente tem ativação, geração da convertase de C3 pelas três vias, que levam a distintos resultados como aqueles que a gente comentou no slide anterior, com funções distintas. Então, a primeira via que a gente vai comentar é a via chamada de via clássica. A via clássica ela recebe esse nome porque ela foi a primeira via a ser identificada. Então, essa via clássica ela é iniciada por um componente chamado C1. Esse C1 ele tem uma estrutura bem peculiar. E esse C1 ele é formado por três subunidades, o C1Q, o C1R e o C1S. Na verdade, o R e o S
são 2 subunidades cada. Então, eu tenho um C1R aqui na frente e um atrás, um C1S aqui na frente e um C1S pela parte de trás. Então, de uma forma geral, eu tenho C1, R2, S2, que tem essa estrutura que nós vemos aqui. Então, como é que se inicia a ativação da via clássica? A ativação da via clássica, ela acontece quando há a presença de um micro-organismo qualquer ou de uma célula ligada com anticorpos na sua superfície. Esse C1q, ele tem a capacidade de se ligar nos anticorpos pela sua porção Fc, só que ele necessita de que sejam pelo menos 2 anticorpos, 2 funções Fc, 2 porções Fc, seja um alvo do reconhecimento. Uma vez que ele se liga, ele consegue então ativar a via clássica. Mas como? Então, uma vez que ele se liga, o C1q se liga, ele consegue ativar a porção C1R, que por sua vez cliva a porção C1S, deixando de forma ativa o componente C1. O que é que ele vai fazer? Esse componente C1, uma vez ativo, ele vai atuar sobre o próximo componente da via, que alguns podem achar que é o C2, mas que na verdade é o C4. Uma peculiaridade aqui para mostrar é que a IgM, que é pentamérica, ela apresenta 3 possíveis locais de ligação, embora se encontrem 2, possa se ligar um C1 que consiga se ligar efetivamente a 2 ao mesmo tempo, enquanto que a IgG ela só tem um único alvo, um único local de ligação. Então, a IgM ela consegue ativar de forma bem mais eficiente o sistema complemento do que a IgG. O que é que vai acontecer? Uma vez que eu tenho a ativação do componente C1, ele vai atuar sobre o C4, aproximando o C4 e clivando em C4A, que é o fragmento menor, e C4B. O que é que vai acontecer? Essa ativação ela vai se acontecer na superfície bacteriana ou celular. O que é que vai acontecer? Depois de ativada, o C4 ele consegue expor um sítio de ligação para que o C2 consiga se ligar. Então, o C2 ele é hidrolisado também pelo C1R2S2 e essa quebra do C2 gera C2A e C2B. C2B o fragmento menor, C2A o fragmento maior. Então, eu gero, depois disso, um fragmento de C2A que efetivamente pode se ligar ao fragmento de C4B. O que eu tenho, então, o chamado C4B2A. Esse C4B2A ele tem um papel importante, porque ele é a convertase do C3. Convertase, pessoal, é toda proteína com subunidade que tem a capacidade de quebrar um componente seguinte. Então, eu falo que ela é uma convertase de C3, então ele consegue quebrar a molécula de C3. O que ele vai fazer, então, que voltando só para mostrar, esse C4 ele tem 3 cadeias, uma cadeia alfa, beta e uma cadeia gama, e uma ligação tioéster nessa cadeia beta. Acontece a clivagem, então, aqui por C1S, ó, ele cliva, gera C4A e C4B, e a ligação fica na cadeia alfa, desculpem. E essa ligação da cadeia alfa se torna exposta, ela é uma ligação protegida da ação de ligações químicas, mas quando acontece a clivagem, a ligação tioéster é exposta. Uma vez que essa ligação tioéster foi exposta, ela consegue ter 2 destinos. Então, se não se ligar em ninguém, nenhuma proteína, nenhuma amina ou nenhuma hidroxila presente na superfície, por exemplo, de uma célula bacteriana ou de uma célula humana, ela vai ser hidrolisada pela água. Então, ela é hidrolisada e ela se torna um C4 inativo. Se ele conseguir se ligar na superfície via amina ou via algum outro componente, uma hidroxila, por exemplo, ele consegue formar uma ligação covalente e se estabilizar na superfície celular. Daí, eu falei aqui no slide anterior, que o C4 ele fica ligado restritamente à superfície celular. Depois de feito isso, a convertase de C3 que foi gerada, ele vai seguir o seu papel. Ela vai exercer a sua atividade, que é a atividade de quebrar o C3. Então, ele vai gerar fragmentos, quebrar o C3, gerando C3A e C3B. O C3A, o fragmento menor, ele sai.
e o C3b é o fragmento maior. Esse C3b ele tem um papel importante porque ele pode atuar como opsonina. Ele pode marcar bactérias ou marcar alguma célula para que seja alvo do reconhecimento. Esse C3A a gente vai falar sobre ele posteriormente, mas tem papel importante na inflamação pelo recrutamento de células. Eventualmente, esse C3b ele vai se ligar na própria convertase de C3, gerando um componente que é chamado de C4b2A C3b. Esse C4b2A C3b é a convertase de C5. Como o próprio nome diz, convertase, como eu falei anteriormente, ela vai clivar o C5 em quê? Em C5A e C5b. E aí, depois disso aqui, a gente tem a resposta inflamatória do C3A e tem, então, os componentes aqui que vai atuar. Uma vez, então, que mostrando um resumo, pessoal, você tem aqui o C1, esse C1 ele vai atuar quebrando o C4, depois quebrando o C2, gerando C3A, C3b, gerando a convertase de C3, gerando depois a convertase de C5, e aí você tem essa convertase de C5 clivando várias outras moléculas. Essa convertase de C5 ela tem um papel importante em degradar o componente C5 e propiciar a continuação da via. A proteína C3 que foi clivada, ela tem uma estrutura semelhante à estrutura da proteína C4. Então, da mesma forma, ela tem uma ligação tioéster. Essa ligação tioéster está escondida quando ela está inativo, e quando ela se torna clivada, quando quebra em C4, em C3A e C3b, ela expõe essa ligação tioéster, que da mesma forma ela consegue se ligar na superfície de um patógeno. Okay? E aí, voltando ao C5, o que é que o C5 faz? A convertase de C5, o que é que a convertase de C5 faz? Então, ela cliva C5A e C5b. Esse C5A ele tem funções biológicas importantes, como, por exemplo, ativação de neutrófilos, adesão de neutrófilos, migração, quimiotaxia, ativação de monócitos, degradação de mastócitos, entre outras coisas. Participa de forma muito importante na inflamação. Esse C5A ele também tem um outro papel importante, ele é conhecido como anafilatoxina. Ele pode aumentar a fagocitose de micro-organismos. Então, ele pode se ligar a determinados patógenos e, dessa forma, alguns componentes, algumas células apresentam receptores para esse componente C5A e aí ele consegue reconhecer a célula que está revestida pelo C5A e consegue, então, fazer sua fagocitose. Então, por exemplo, aqui, ó, a bactéria é recoberta com proteínas do sistema complemento. Quando somente o C3b liga-se ao CR1, a bactéria não é fagocitada. Lembre-se que eu falei que o C3b também pode atuar como opsonina. Então, o C5A ele pode se ligar a esse C3b e, dessa forma, ativar os macrófagos para fagocitar via seu receptor, que é chamado de CR1. Dando continuidade ao ciclo, uma outra ação desse C5b é a continuação do ciclo. Então, eu tenho o C5b, ele se junta com C6, depois se junta com C7, formando C5b, 6, C6, C7. Depois ele se liga com o componente C8, esse componente C8. Então ele se liga, se fixa na superfície do patógeno ou da célula. Em seguida eu tenho a ligação, a polimerização dos componentes C9. Então vários componentes C9 se ligam e formam um poro. Esse conjunto de componentes C5b, C6, C7, C8 e C9 é chamado de MAC, ou complexo de ataque à membrana, que tem por finalidade o que, professor? A finalidade dele, pessoal, é gerar polos na membrana da célula, poros que possam ser úteis para que a célula possa perder eletrólitos, sofrendo assim um desequilíbrio hidroeletrolítico e que possa morrer. Então, essa é uma forma de lise direta, de degradação e destruição direta da célula. Então, mostrando aqui, por exemplo, vista frontal na lesão da membrana, a gente consegue ver vários poros. E a vista lateral, eu consigo ver a célula, então, com um tubo formado na sua lateral, que permite, então, que ela perca eletrólitos e, dessa forma, consiga ser destruída. Ok?
Quem são os componentes que formam o MAC? Eu acabei de falar. C5b, C6, C7, C8 e o C9. Quem são os componentes gerais da via clássica? C1Q, C1R e C1S, C4b, C4A, C2A, C2b, C3b, C3A e os outros que a gente vai falar, que a gente já falou. Bom, seguindo a via clássica, a gente vai falar de uma outra via que é chamada de via alternativa. A via alternativa, ela é uma via que resulta da proteólise de C3 e na fixação estável desse produto de degradação do C3, que é o C3b, na superfície microbiana, sem a necessidade de anticorpo. Se na via clássica eu preciso necessariamente ter um componente, um anticorpo ligado à superfície, ou ter alguma proteína da família das pentraxinas, que a gente vai falar em outras oportunidades sobre elas, na via alternativa, a ativação ela acontece de forma espontânea. Eu tenho uma hidrólise desse componente C3, o componente C3b gerado pela clivagem, gerado C3A e C3b, o C3b se liga na membrana. Esse C3b, uma vez ligado na membrana, ele pode se ligar ao fator B. Esse fator B ele é clivado pelo fator D. Estou mostrando aqui, ó, a hidrólise espontânea do C3 gerando C3A e C3b. O C3b ele se deposita na superfície da célula. Ele consegue se ligar ao fator B, que pela ação do fator D cliva o fator B, clivando em quê? Em B Azinho e B Bzinho. Então, eu tenho aqui a geração de C3b ligando-se ao fator B, que é clivado. Então, eu fico com um C3b, B, Bzinho. Seria isso aqui, C3b, B, Bzinho. Mas quem é esse componente? Esse componente aqui, antes disso, ele é estabilizado, pessoal, essa ligação é estabilizada por um componente chamado properdina, uma proteína, um fator chamado properdina, que ele serve para estabilizar essa ligação. Então, esse C3b-BB é a chamada convertase de C3. Ela é a mesma convertase, ela tem a mesma ação da convertase da via clássica, só que é formada com componentes diferentes. O que é que ela faz? Cliva C3 em C3A e C3b. O que é que vai acontecer? Essa properdina que eu falei há pouco, ela tem uma função importante que é estabilizar essa ligação. Na ausência da properdina, essa ligação é desfeita muito rapidamente. Então, ela aumenta o tempo de meia-vida de 5 a 30 minutos. O que é que vai acontecer? Gerei vários componentes de C3b. Esse componente de C3b que foi gerado, um deles, ele pode eventualmente se ligar nessa convertase de C3, gerando então C3b, BB, C3b, que é quem? A convertase de C5. Qual a função dela? Clivar moléculas de C5. Ok? Mostrando aqui a convertase de C3. Essa convertase de C3 vai, então, ser importante para a continuação do ciclo. Repetindo aqui, fazendo uma breve revisão, eu tenho o C3b, esse C3b liga com o fator B, é clivado pelo fator D, gera C3b, BBzinho, e ele cliva várias moléculas de C3. Então, a via alternativa de ativação do complemento ela pode amplificar a via clássica ou a via da lectina, formando convertase. Então, aquela convertase que foi gerada numa via, ela pode ser utilizada numa via diferente para clivar outras moléculas. Então, por exemplo, posso ter o C3 que se ligou aqui, especificamente na convertase de C5, por exemplo, vindo da convertase de C3 da via clássica, e não dessa especificamente da via alternativa. Então, elas são vias que atuam de forma integrada. Um fator importante, que alguns, só para adiantar que alguns poderiam pensar, mas por que isso não acontece de forma natural nas nossas próprias células? Há nas nossas células alguns componentes que inibem essas ligações. Então, há, por exemplo, a ausência da properdina, que dessa forma a ligação se desfaz de forma mais rápida. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma vez, então, que foi gerada a C3, convertase de C3, eu posso ter dois destinos. Okay? Um desses destinos é aquele que acontece na célula de um hospedeiro, por exemplo, que eu falei. Nessa célula do hospedeiro tem uma série de proteínas que fazem um controle, como, por exemplo, o CR1, o fator H, MCP, DAF, entre outros, que
quebram ou fragmentam essas ligações, de forma que não haja ativação na superfície das nossas próprias células, enquanto que na superfície do patógeno, como eu não tenho, em geral, esses componentes aqui, a via consegue ativar e gerar, então, a formação dos componentes até o final da via. Quem são os componentes da via alternativa? C3, especificamente o C3b, fator B, especificamente o BBzinho, o BAzinho não tem uma função bem específica, fator D e o fator P, entre outros componentes. Continuando. Por que eu falo que os componentes são só esses? Porque os outros componentes, como por exemplo, que segue a convertase C3, a convertase C5, C5, C6 são vias comuns, são componentes comuns a todas as vias. Ok? Então, essa ligação do C3, essa ativação, essa hidrólise do C3 para geração e ativação da via alternativa, ela acontece porque, daquela mesma forma que eu falei quando eu estava falando da via clássica, o C3 ele tem uma ligação tioéster e essa ligação tioéster pode ser quebrada. Então, o C3 que é quebrado, hidrolisado pela água, ele pode se ligar rapidamente na superfície de um patógeno, dessa forma ativar a via alternativa, ou ele pode ser hidrolisado pela água, que normalmente acontece na fase fluida, e dessa forma não ter a ativação do sistema complemento. Okay? A outra via que a gente vai comentar agora é a chamada via da lectina. A via da lectina ela tem um papel importante. Vocês vão entender o porquê agora. A via da lectina ela tem uma estrutura muito similar à estrutura do C1. Então, se vocês observarem aqui, ela tem uma estrutura muito similar. A ativação da via da lectina acontece por meio de lectinas ligadoras de mannose, que são essas proteínas, ou através também das ficolinas. Então, ela é desencadeada, essa ativação é desencadeada pela ligação de polissacarídeos microbianos a essas lectinas que estão circulantes. Então, eu tenho lectinas no nosso corpo que estão circulantes, como, por exemplo, a lectina ligadora de mannose, ou as ficolinas. O que vai acontecer? Ele vai se ligar na superfície do patógeno e iniciar a cascata de ativação. Então, ativam-se moléculas inatas do complemento, forma-se um complexo com a serinoprotease que se assemelha ao complexo C1 do componente. Se vocês observarem, do complemento, se vocês observarem, essa lectina ligadora de mannose e as ficolinas, eles têm um conjunto de proteínas muito similar ao que acontece com C1R e C1S, que é o chamado MASP1 e MASP2. Então, o MASP2 ele é similar a C1R e C1S. O MASP1 ele não tem uma função bem definida. Então, o que é que acontece? Eu tenho a via da lectina, com presença de lectinas ligadoras de mannose, que reconhecem resíduos de mannose na superfície ou do patógeno, se ligam. Daí eu tenho a clivagem do C4, da mesma forma que acontecia na via clássica. Eu tenho a clivagem do C2, aqui, clivagem de C4 C2, gerando C4B2A. C4B2A se ligam, se juntam, formam C4B2A, que é a convertase de C3, a mesma, pessoal, da via clássica. Então, é a mesma convertase da via da lectina, é igual à da via clássica. Dessa forma aqui, ele consegue clivar moléculas de C3, liga-se, clivando moléculas de C3 em C3A e C3B, o C3B se liga, gerando C4B, 2A, 3B, que é, então, a convertase de C5. Ok? Então, se vocês observarem aqui, ó, as duas lado a lado, a gente tem componentes praticamente idênticos. O C1 é muito semelhante à lectina ligadora de mannose. Eu tenho os componentes C4 e C2 da mesma forma, a convertase é a mesma, de C3 e de C5, e são basicamente muito parecidas. Então, tem uma função muito importante na ativação, lembrando, na ausência de anticorpo. A via das lectinas ela se ativa na ausência de anticorpo. Ok? Essa lectina ligadora, essas lectinas, elas são proteínas plasmáticas que têm uma função importante justamente de promover esse reconhecimento. Então, quem são os componentes?
das três vias, a convertase de C3 e de C5. A convertase da via clássica é C4b2A, da via da lectina, C4b2A também, e da via alternativa C3b, Bzinho. Convertase de C3, a convertase de C5, idêntica da via clássica e da via da lectina, e C3b, Bb, C3b da via alternativa. Ok? Mostrando aqui mais uma vez. Ok, pessoal, era isso. Numa próxima aula, a gente continua falando um pouco mais sobre regulação dessa via de ativação do sistema complemento. Ok?